Boa galera, tudo certo? É, Dando prosseguimento na nossa conversa aqui, como falamos ontem, vamos dar uma pausa um pouquinho com o cinema de Hollywood, vamos dar uma viajada pelo mundo para ver o que outros países estavam fazendo, né, um pouquinho com relação ao cinema de terror. Então vamos lá para o Japão hoje e vamos falar de Gojira, que é a versão original japonesa do Godzilla, né? Esse filme de 54. E aí vocês podem até estar se perguntando, pô, mas o papo não é filme de terror, por que vai falar do lagartão gigante que até então tava trocando soco com o King Kong há pouco tempo atrás aí, né? Mas a questão é que esse filme do Godzilla, ele vai ser um filme de terror que vai trabalhar medos e horrores muito reais e muito característicos dessa década de 50, né? O Godzilla, ele nasce como um monstro atômico, ele nasce como fruto, né, de experimentos envolvendo radiação. Então, ele simboliza bem de uma forma lúdica esse medo de radiação, esse medo de ataques nucleares que estava pairando na sociedade nos anos 50, de uma forma até assim global, né? Considerando o fato de que nos anos 50, como a gente já falou ontem também, tá rolando a Guerra Fria, então já tá rolando quebra-pau, Estados Unidos e União Soviética, começa a corrida armamentista, começam a pipocar ameaças de ataques nucleares de ambos os lados. Então isso desperta no mundo como um todo um medo do tipo, cara, o que vai acontecer, né? O que vai ser de nós se esses caras eles fizerem realmente o que eles estão falando que vão fazer, né? Com relação a ameaças nucleares e tudo mais. Só que daí quando a gente vai pro Japão, esse medo, né? Ele se torna muito mais real e concreto porque ele deixa de ser uma parada do tipo o que pode acontecer e ele passa a ser uma parada de tipo o Japão realmente vivenciou os horrores, né? De bombas atômicas e de armas nucleares. Ele tá abalado moralmente durante os anos 50, né? Pela derrota na Segunda Guerra, mas ele também está se reestruturando depois dos atentados de Hiroshima e Nagasaki, né? E os anos 50 eles também vão ser marcados por vários testes nucleares promovidos tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos, como por exemplo acontece com o teste nas Ilhas Marshall, né, em 1954, que está muito próximo do Japão, que acabou causando contaminação de vários pescadores e de vários peixes na costa do Japão, né, e que causou direto ou indiretamente a morte de vários japoneses e que é o evento principal e o que motivou a criação e o nascimento do Godzilla, esse monstro que vai representar tanto os medos da radiação e das armas nucleares, como também o poder de destruição dessas armas, né, para a sociedade, para a humanidade como um todo, de uma forma muito lúdica e de uma forma que acho que só o cinema sabe fazer, né? Tanto que quando Godzilla surge, né, o filme é lançado, a crítica japonesa ela acaba pegando bastante pesado, justamente porque ela considera que o filme está trazendo temas pesados e está trazendo, tocando em feridas que até então não estavam cicatrizadas na sociedade japonesa. E aí ela só começa a pegar um pouco mais leve quando vê que Godzilla ele começa a se tornar muito popular fora do Japão. E dá para considerar que, tipo, o Godzilla, não só o Godzilla, né, que hoje em dia é um monstro bastante consolidado na cultura popular, mas também o cinema de monstro que Godzilla acaba impulsionando, né? Esse cinema de monstros gigantes, o cinema dos kaijus, e que está em atividade, está em relevância até os dias de hoje, né? Beleza que pende mais para ação hoje em dia, só que é, ainda se mantém muito relevante, ainda é muito sucesso de bilheteria e, e que é muito motivado por esse filme do Godzilla que tem uma origem muito trágica, um contexto muito pesado, né? E que vale muito ser pontuado dentro dessa grande conversa, né? Do que a gente está tendo aqui sobre cinema de terror e tudo mais, por trabalhar medos extremamente reais e por mostrar como que o cinema de terror ao longo dos anos ele é muito um reflexo da sociedade e da época em que esses filmes de terror estão sendo produzidos, né? E a gente vai continuar vendo isso ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, tanto que amanhã a gente vai lá para a Inglaterra, vamos falar sobre um tipo de cinema de terror que estava surgindo lá e que também se tornou bastante importante, bastante relevante e que também vai
tipo, trazer uma discussão legal aqui pra gente aqui. Mas diz aí se você já assistiu esse Godzilla de 54 original. Diz pra quem que você torceu, se você torceu pro Godzilla ou pro King Kong nesse filme que saiu esse ano aí. E pode deixar algum comentário aí se sentir vontade, se quiser. Obrigadão pela atenção hoje e fica ligado aí que amanhã a gente continua o nosso papo. Valeu!